eu te Então passo a agora o palavra. Oineg, né? O Oineg vai conversar conosco sobre o Pacto pelo Brasil. Bom, depois do simbolismo do encontro dos chefes dos três poderes, o que é que vai acontecer daqui para frente? Bom dia, Oineg. Bom dia a todos. Bom, primeiro que se a gente estivesse num programa de fofoca, esse negócio de país se pegando aí ia ser outra coisa, né? Fulano e Beltrana se pegando e tal. Mas de fato, Estados Unidos e China Seria se mais pegando interessante no primeiro momento. seria mais pois é. engraçado, ia ser mais divertido. Agora, esse dólar a que a Thaís se referiu, há um mês e meio, era o euro, né? O valor. Quando a gente falava em 4,10, 4,1, 4,5, a gente estava falando de euro, né? Agora, no mês de março, agora a gente fala do dólar nesse valor. Do dólar comercial, Fato é assim- né? Porque para o turismo ainda é mais caro, é 4,30, Pois é, não, tá? sem dúvida. Com relação ao pacto, veja, a gente viveu nos dias que antecederam a esse encontro de ontem, talvez os piores dias de maior tensão entre os poderes, principalmente entre o poder executivo e o poder legislativo. Aquela tensão pré-domingo da manifestação, a própria manifestação com o boneco do Rodrigo Maia. O que a gente estava vendo era um momento de tensão entre os poderes que dizia, bom, onde é que isso vai dar, né? Como é que a gente faz para conseguir os 308 votos se ficar nessa guerrinha para saber quem é que tem mais poder na rua? Se o governo Bolsonaro, se aqueles que são a favor da reforma, se os que são contra a reforma. Então o momento era de muita tensão. Quando a gente vê a cena de ontem, a gente troca o lado do disco. Antigamente tinha o LP, tinha um lado, tinha o outro, lado A, lado B. E a gente fica com uma sensação de, opa, agora a coisa começa a andar. O desafio continua rigorosamente o mesmo de quando parecia que as coisas haviam desandado. 308 votos para a reforma da Previdência. A gente vai ter a votação na comissão especial, depois a guerra do plenário, para que a gente possa sair dessa reforma da Previdência e começar a olhar para a transformação do Brasil. A reforma da Previdência não é um acelerador econômico, ele é um freio na nossa destruição econômica se ela não for feita. Se não tiver reforma da Previdência, o Brasil desanda. Então a gente dá um freio para o processo de destruição da economia. A reforma da Previdência é isso, é parar o processo de destruição e de ruína do Orçamento Geral da União, da OGU, que está sendo consumida por pagamentos de previdência e aposentadorias e pensões no setor público de um modo geral, principalmente, num sistema injusto em que quem ganha mais durante a vida profissional depois ganha mais também na aposentadoria e ganha mais na aposentadoria do que a média do que ganhou ao longo da sua vida, isso no setor público, e muitas vezes mais do que a pessoa que se aposenta pelo INSS. Terminado esse processo da reforma da Previdência, o Brasil não vira um país moderno. O Brasil não passa a ser OCDE, o Brasil não passa a ser um exemplo para o mundo, não. O Brasil tem uma série de coisas. Olha o que a Thaís falava agora de transformações na área do Banco Central. Tem transformações na área de todos os ministérios, em todos os setores econômicos, para que o Brasil possa ser um país apetitoso para quem trabalha, apetitoso para quem produz, apetitoso para quem empreende, seja um empreendedor estrangeiro, seja um empreendedor brasileiro. São reformas microeconômicas, são reformas gigantes, feito reforma tributária, reforma fiscal, essa repartição de valores entre os poderes, a responsabilidade das prefeituras, que estão sempre com o pinico na mão, pinico não, né? O chapéu na mão, os governos estaduais quebrados. Isso a reforma da Previdência não vai resolver. A reforma da Previdência vai estancar, né? Vai deixar o sangramento no ritmo atual, mas não vai parar com o sangramento. O estímulo aos observadores, de um modo geral, empreendedores internacionais, eles querem outros sinais. Então essas reformas, a reforma política, que tem um cunho econômico monstruoso, né? O nosso sistema de representação, a forma como os deputados chegam, o que eles representam da sociedade, é cada vez mais turvo, né? Um deputado federal representa que segmento da sociedade quando ele chega em Brasília? Às vezes ele representa um grupamento social, às vezes ele representa um grupamento econômico, às vezes ele representa um grupamento sindical. Agora, a hora que você muda o sistema de representação e passa a ter, de repente, um voto distrital, seja ele misto ou não, você passa a ter uma representação mais fiel da sociedade. E essas discussões todas precisam ser travadas
E não é que a gente tem uma vida para transformar o Brasil, não. A gente terá vida se transformar o Brasil rapidamente. Obrigado, Eduardo Oineg, que volta, né, acompanhando aí todo esse cenário para conversar conosco no Sexta-feira estamos juntos. Sexta-feira, ok. Um abraço.